Ok. Deixa-me usar essa sua palavra provocação, porque é importante. Em filosofia o que fazemos é provocar, certo? Portanto, a palavra morte, ou morte de uma cidade, leva-nos por um caminho. Toda a gente sabe, ou pensa que é mau isso. Mas pensar, como fizemos na última sessão, pensar o impensar. De que forma é que pode ser um conceito positivo aplicado a uma cidade, o conceito de morte? Okay? Porque os políticos e os sociólogos e toda a gente pensa assim, não é? Vamos reavivar, a morte é algo mau, tudo bem, mas isso é para os políticos e para os sociólogos e para os urbanistas e para os arquitetos. Nós aqui somos filósofos, podemos brincar com os conceitos. Okay? Vamos pelo outro lado. O que é que pode haver positivo no conceito de morte aplicado à cidade do Porto? Quem é que quer arriscar? Vamos não ser politicamente corretos. Obviamente obriga-nos a fazer o que estamos a fazer aqui, que é refletir sobre como reavivar o cadáver. Exatamente. Vou mudar o som. Ok, então, essa sua ideia é plasmada num conceito. Nascimento, falou em reavivar. Sim, mas enquanto o que já está para ti. Okay. O facto de Porto estar morto é bom porque pode nos permitir refletir sobre a forma de o tornar vivo outra vez. Está isso? Por isso. Ok. Reavivar. Então voltamos ao conceito inicial desse jeito. Portanto, ainda bem que está morto para podermos refletir sobre a forma de o reavivar. Sei. Ok. Mais aspectos positivos na morte do Porto. Paradoxalmente, até, e na sequência do que estava a dizer, é curioso como se conseguiu inventar que matar a cidade com a capa de a estar a perpetuar. Foi exatamente com o património universal e a necessidade de preservar tudo, não se poder pregar um prego, não se poder deitar numa parede abaixo. Portanto, com este ideal de preservar internamente, acabou por se produzir o inverso que foi. Mas aí já está aí pelo lado negativo. Vamos pelo positivo da morte do Porto. Mas esse processo já existia antes da classificação para património mundial. Havia degradação, não havia morte, digamos assim. Havia problemas. Abaixo aqui, então aqui a Ribeira era uma cidade. Então aqui a praça da Bolsa era vivíssima. Ok. Bom, para não repetirmos lugares comuns, diga-me aspectos positivos da morte do Porto. Além do reavivar, olha, teria mais sugestões? Segundo a preservação, a morte do Porto pode nos levar a preservar o cadáver, a mumificar, por exemplo? Tem esse aspecto também. Tem, de facto, digamos, provavelmente, lá está, a valorização da coisa em detrimento das pessoas. Mas estamos a falar de aspectos positivos ou negativos? Positivos. Positivos da morte do Porto. Então relembrar a importância das pessoas, talvez, não sei. Que conceito é que sugere então para definir essa ideia? Relembrar a importância das pessoas. Humanismo? A morte do Porto pode levar ao humanismo de alguma forma? Sim, acho que sim. Humanismo. Alguém sugere outro aspecto positivo na morte do Porto? A conservação da forma. A conservação? Da forma. E isso é positivo? Ok, conservação. Já que temos de dizer qualquer coisa positiva. Reavivar, conservar. Ao deixar o Porto morto, estamos a conservar o Porto. Não é bem isso. Não? Então o que é que sugeriu conservar? Mas não está mal visto, porque de facto, depois de compostas as partes, digamos assim, mais. Conservar a forma Não, fica os esqueletos, exatamente, porque permanece. Não de facto, alterar os já esqueletos. Não alterar. a morte traz a preservação dos esqueletos. Sim. Digamos, Porque cá não está exatamente. e nós estamos Aí por acaso ficou um bocado mais esqueletos, ainda ficou usado pelo possível. Mas de facto a morte tem essa vantagem. A morte tem a vantagem que pega o esqueleto, põe-se no armário e de facto ele fica ali milhares de anos sem se estragar. Ok, mais sugestões para aspectos positivos da morte do Porto? A morte do Porto tem alguns aspectos positivos, que nos permite. Diz que gosta de provocações e bem. Anda de vez em quando em alguns locais da cidade um título que é uma imagem do Che Guevara e depois por baixo gravaram, pintaram, revoltem-se e depois tem um palavrão que eu agora não produzo por motivos óbvios. Mas de facto essa ideia permite revoltar-se não no sentido de violência, mas revoltar-se no sentido de procurar fazer melhor. Procurar realmente dar sangue novo àquilo que está morto. Portanto, a morte pode nos levar a essa situação.
Para a situação da o pandemia. conceito de tese e antítese hegeliana e isso aplicado na história, não é? A morte dá origem à vida, tal fênix renasce. Correto. E é por isso que eu achei muita graça esta agenda. Caminhos do Novo. Caminhos de outrora, escadas do caminho novo. Escadas do Caminho Novo. Exatamente. Portanto, simboliza esse O renascimento. caminho novo, ou melhor, o caminho novo, que agora é um caminho da outrora, mas já foi novo. Exatamente. Um conceito para definir. Revoltem-se, porque de facto há necessidade de primeiro tomar consciência e depois fazer algo. Reação, revolta, Reação, no sentido de reação. Ok? O conceito de morte, um conceito negativo, depois o Américo explicou em que aspectos, em vários aspectos da morte agora ser negativo e vimos alguns aspectos positivos, a questão de reavivar, a morte leva a uma reação à morte e a questão da conservação da própria morte. Okay? Alguém quer aprofundar um pouco mais esse conceito de morte ou passamos para o outro? Agora talvez, olhando aqui, voltando um bocadinho atrás, de facto, e regressando se calhar à autenticidade, aquilo que acontece é a morte do espaço autêntico. O outro foi encontrar também vida noutros espaços que curiosamente já não consideramos autênticos, nomeadamente, sei lá, casas da música, serralves, tudo bem, são espaços emblemáticos atuais da cidade do Porto, mas não são espaços que provavelmente consideremos autênticos. Alguém considera autêntica como autêntica manifestação do espírito do Porto da Casa da Música? É aí que há o reavivar, é na Casa da Música, em Serralves. Não, eu digo que, paralelamente, ou melhor, o que digo é que a morte se refere àquilo que nós consideramos espaços de autenticidade do Porto, que houve um reavivar de outros espaços, mas Então chama-se não sei se alguns reavivar. presentes consideraram, digamos assim, autênticos no sentido de mostrarem aquilo que de genuíno... Então reavivar é o conceito adequado para descrever isso que está a dizer? É um reavivar ou é outra coisa qualquer? Não, o reavivar da autenticidade. Repara, está a dizer que agora os nossos espaços, Casa de Música, Serralves, não refletem essa autenticidade. Eu estou-me a questionar. Então, mas veja, vamos pegar nessa hipótese. Se dá-se o caso de não refletirem essa autenticidade, podemos chamar a isso um reavivar, no sentido que estavam aqui a dizer, então o que é? Uma criação, uma renovação. Então, a morte já não conduz a um reavivamento, conduz a algo de novo. A uma criação. Okay. Criação poderá ser um conceito positivo da morte do Porto? Consideram-se as casas da música, quer dizer, estão a ver as dois exemplos, aparentemente, não sei se há mais, daqui a uns anos, mas quando são... tiverem mais anos por cima, tal como tem o Porto Antigo, tem muitos anos por cima, isso, uns anos por cima,